Olá, benditos! Já estamos no penúltimo capítulo dos 10 dias celebrando a volta do cativeiro com Esdras. E você já percebeu que a história do povo de Deus é sempre muito cheia de fortes emoções e muitas lições preciosas, não é mesmo? Pois bem, depois de algum tempo em Jerusalém, Esdras recebeu notícias desanimadoras. O povo que tinha voltado do exílio foi incapaz de se separar dos povos pagãos que ainda moravam ali na região. A maneira de Esdras enfrentar e resolver esse problema difícil é o que nós veremos nos 2 últimos capítulos dessa série. Então, vem comigo! Depois da dedicação do templo, aos poucos o povo foi enfrentando um período obscuro, do qual não há registros históricos, em que foram sendo construídas relações entre os judeus e os povos pagãos que ainda povoavam a região. E a falta de zelo deles em se manter separados desses povos resultou em casamentos mistos com as mulheres idólatras das nações pagãs vizinhas. Mas o problema não eram apenas os casamentos mistos, mas tudo o que os envolvia. Ou seja, permitir casamentos mistos com idólatras era permitir o envolvimento deles em todas as áreas da vida comum do povo de Deus, inclusive a mais delicada de todas, a área espiritual, que fatalmente seria afetada pela idolatria. Se os judeus abandonassem sua identidade como povo de Deus e permitissem total ou parcialmente a idolatria, em algumas gerações ele estaria totalmente extinto. Por causa desses casamentos mistos, a linhagem santa estava sendo contaminada por mulheres estrangeiras de várias nações que Deus havia ordenado que Israel destruísse. Esse termo, linhagem santa, significa literalmente santa descendência, referindo-se à descendência de Abraão, que havia recebido de Deus a promessa da aliança e da terra prometida. Deus os havia escolhido para ser bênção para todas as famílias da terra. E mesmo com suas falhas, o povo de Israel deu ao mundo 3 presentes maravilhosos: o conhecimento do verdadeiro Deus vivo, a palavra escrita de Deus e o Salvador, Jesus Cristo. Esdras havia chegado a apenas 4 meses de uma perigosa jornada desde a Babilônia, quando um grupo de homens veio lhe informar que alguns dos líderes das tribos, bem como alguns sacerdotes e levitas, haviam se casado com mulheres pagãs. Ao saber do comportamento reprovável do povo, Esdras expressou sua tristeza profunda, como se estivesse pranteando a morte de alguém. Rasgou as suas roupas, também arrancou os cabelos da cabeça e da barba e se assentou perplexo. Esse termo hebraico perplexo ou atônito significa chocado, horrorizado, abismado, desconsolado. Esdras imediatamente lembrou que foram justamente os pecados de idolatria e tolerância ao pecado que fizeram com que as tribos de Israel fossem exiladas. E sem dúvida se perguntou como as pessoas poderiam se arriscar tanto assim outra vez. Vários outros judeus que temiam ao Senhor reuniram-se em volta de Esdras para lamentar. Os informantes provavelmente visitaram Esdras pela manhã, de modo que ele deve ter ficado sentado, triste e perplexo por muito tempo. Por volta das 15 horas, quando os sacerdotes ofereciam os sacrifícios da tarde e quando o povo se reunia para orar, Esdras se ajoelhou, estendeu as mãos para o céu em um gesto de rendição e começou a orar. Que privilégio daquele povo ter um líder espiritual como Esdras. Ele havia recebido a autoridade especial do rei, de modo que, dependendo da transgressão, ele poderia expulsar pessoas da comunidade, confiscar seus bens e mesmo ordenar a sua execução. Porém, ele preferiu orar ao Deus dos céus. Esdras não estava sozinho, ele estava cercado por muitos que ainda temiam ao Senhor. Em certo sentido, ele liderou aquele grande grupo em oração.
Embora suas mãos estivessem levantadas, ele estava envergonhado e humilhado diante do Senhor. Depois de tudo que Deus havia feito por seu povo, eles retribuíram desobedecendo a sua lei. Nos versículos 7 a 9, Esdras reconheceu o passado geralmente pecaminoso das tribos de Israel e como seu exílio foi uma obra justa de Deus contra o seu povo pecador, assim como sua notável bondade em trazer um remanescente do seu povo de volta do exílio e permitir que eles vivessem na terra prometida novamente. Poucos dias antes, Esdras tinha visto o templo pela primeira vez na sua vida. Agora ele temia que o desrespeito do povo por essa bênção, mais uma vez, despertasse a justa ira de Deus. Ao olhar a desobediência do povo, ele entendeu que eles estavam desprezando a grande misericórdia que Deus havia mostrado no passado, o que significava que eles mereciam um julgamento completo e final. Como sacerdote, Esdras assumiu aqui uma atitude de mediador. Ele apelou de uma maneira sábia ao Senhor como o Deus de Israel. Embora eles tivessem sido infiéis, Esdras ainda esperava pelas misericórdias da aliança do Senhor. A oração de Esdras é uma petição por misericórdia, mostrando sua prontidão e de seus companheiros mais próximos em tirar as pessoas dos seus pecados. Essa postura de Esdras nos ensina uma lição preciosa. Antes de tentarmos desfazer o emaranhado de problemas em nossa vida, devemos parar e buscar a Deus em oração. Essa oração de Esdras não é muito longa e pode ser lida em voz alta e de modo atento em poucos minutos, mas tem uma profundidade tremenda. Charles Spurgeon costumava dizer, com razão, que o importante não é se nossas orações são longas, mas sim se elas são poderosas. Ao orar por algum peso em seu coração, com a mente saturada da palavra de Deus, o Senhor ouvirá e com certeza responderá. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante do templo de Deus, aconteceu uma coisa inusitada. Mas isso é assunto para o nosso último encontro dessa série, amanhã, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!